Aleluia. Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Amém. Quando é, apóstolo, vai pregar? Dia 8, eu vou ser o primeiro a puxar, viu? Viu? A honra e glória toda para o Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Projeta para mim aí Mateus 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 19, perdão. Aleluia. Aleluia. Perdão aí a mídia, eu vou pedir para que vocês coloquem a partir do versículo 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta, entendereis isso. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para quem estiver amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porque haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu prenunciei
a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como um relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. É seguro acreditar na justiça, é seguro acreditar que o céu é a nossa morada e que nós estamos aqui somente de passagem. É seguro acreditar em um tempo em que as dúvidas não nos vai atrapalhar no que nós temos de recompensa, que é a nossa salvação. Esse é um tempo que nós devemos crer na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um tempo que nós temos que crer que aqui não é o nosso lugar, nós estamos apenas passando. Um tempo em que o cemitério estará com as covas abertas, e que nós seremos arrebatados e subiremos para onde Ele está. A morte costumava ser um fim, mas hoje é apenas um até logo. Breve nós nos encontraremos. Nós temos que crer nisso, que a morte para o crente não é o fim, é apenas o começo. E que nós devemos crer na vinda de Cristo. Amém. Coloque aqui o tema da pregação. Você está preparado para a parúzia? Amém? A palavra parúzia, do grego parúzia, significa literalmente presença, chegada ou vinda. No contexto bíblico teológico, na teologia cristã, parúzia é usada principalmente para se referir à segunda vinda de Jesus Cristo, ou seja, momento em que Cristo retornará de forma visível e gloriosa para a consumação da história, juízo final, ressurreição dos mortos, estabelecimento pleno do reino de Deus. Sentido histórico: no mundo grego-romano, parúzia também era usada para a visita de um oficial ou de uma autoridade carregada de expectativa, honra e celebração. É para isso que nós estamos esperando Cristo. Parúzia, a vinda gloriosa e definitiva, a vinda gloriosa e definitiva de Cristo. Não é apenas chegar, mas é estar presente com poder e autoridade. Amém? Muitos pregam profecias, muitos pregam bênçãos, muitos pregam como eu posso falar, Jesus? Prega a prosperidade,
né? Bênção e profecias, não tenho nada contra. Quem quiser profetizar sobre minha vida, amém. Mas muitos pregadores esquecem de pregar a segunda vida de Cristo. Muitos pregadores esquecem de pregar que Ele já veio e um dia retornará. Muitos esquecem dessa promessa que Jesus nos fez. Eu não vim pregar escatologia, viu? Apesar de eu estudar teologia, tem gente que estuda há mais de 40 anos escatologia e não sabe o dia certo. Nem Jesus falou para os seus discípulos. Não vim pregar sobre isso, eu vim pregar sobre a vinda de Cristo. O dia e a data ninguém sabe, mas como eu tenho o dever de alertar sobre a segunda vida de Cristo. Por quê? Porque muitas igrejas não estão pregando mais isso. Não pregam sobre a vinda de Cristo, prega somente o que o povo quer ouvir. E quando eu recebi a escala do apóstolo, eu fiquei preocupado. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou pregar? Aí veio essa ministração que eu já tinha pregado já em outros lugares. E aqui eu venho pregar hoje. E fiquei muito feliz quando jovens nas primícias falaram sobre a vinda de Cristo. Era Deus falando comigo. O apóstolo também pregou sobre o arrebatamento. Não é isso, apóstolo? Lembra não? Mas eu lembro. Pois é, aí ele pregou, né? Aí quando ele começou a pregar, eu disse, pronto, ele vai pregar tudo que eu ia pregar, mas amém, né? Se ele não lembra, melhor ainda. Mas temos que falar da vinda de Cristo, que Ele morreu por nós. Mas infelizmente algumas igrejas, né, não conseguem falar. Na antiga aliança, os profetas profetizaram sobre a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. E um dos que mais profetizou foi Isaías. Coloca para mim aí Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. A partir do versículo 6. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão verdade e justiça, desde agora e para sempre. O zelo, ó Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Isaías foi quem mais profetizou sobre a primeira vinda do Messias, de Jesus Cristo. E na nova aliança também. Eu fui pesquisar, não sei se o pastor Rogério lembra, eu perguntei a ele se era verdade mesmo, né? Fui pesquisar mais de 2.800 vezes, que tem dizendo que Jesus virá. E muitas vezes a gente esquece até de uma, né? Coloca aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A partir do 9. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, e que lhes comunicaram:
Homens Galileu, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que entre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como subiu, como viste subir. Jesus, ele foi assunto aos céus, mas nos prometeu voltar. Nós temos que crer. Nós temos que crer nessa promessa dele. Perdão, viu, gente? Que Jesus subiu e um dia retornará. Coloca aí Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará ao seu trono na glória nos céus. Apocalipse 19, 11. Capítulo 19, versículo 11. Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim o cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear contra a justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra. Em tempos de perseguições, até mesmo os crentes mais fiéis, mais fervorosos, poderão ser enganados. Por isso que nós temos que ter cuidado para que não possamos ser enganados por falsos profetas. Muitos, no começo da palavra que Jesus falou para os seus discípulos, que muitos virão em seu nome e enganarão, se possível, a muitos. Nós temos que estar consciente disso, que nem tudo que aparece profetizando por aí, nem todos, aliás, que aparece profetizando por aí, vem de Deus. Nós temos que ter cuidado para não ser enganado. Temos que ter a sabedoria que a volta de Jesus será inconfundível. Todos vão saber quando Jesus chegar. Nesta ocasião, ninguém duvida da identidade dele quando ele realmente vier. A nação da terra se lamentarão por não ter, muitas nações se lamentarão por não crer na vinda de Jesus. Os incrédulos irão se arrepender de muitas coisas que muitas vezes caçoaram, muitas vezes, debocharam. Porque muitas vezes eles dizem que cadê teu Jesus que diz que vai voltar e até hoje não voltou? Já fazem 2000 anos e até agora ele não voltou. Mas um dia ele virá e nós temos que estar preparados para esse dia. As coisas que eles ridicularizaram estarão se cumprindo quando ele voltar. Aí será tarde para esses que não creram. Infelizmente eles vão ficar. E é bom não sabermos o dia exato, da volta de Cristo. Por quê? Porque nós poderíamos negligenciar isso. Poderíamos pecar, e no dia que nós sabemos, naquele dia que Cristo vem tal dia, eu vou aqui fazer tudo que desagrada a Deus, para no dia que ele vier, se arrepender, entre aspas, e ir atrás da salvação. Por isso que o dia e a hora, Deus não revelou a ninguém. Jesus não revelou isso a ninguém. Coloca 1 Coríntios 6,14.
Perdão, viu, gente? Tá. Aleluia. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Quem crê nessa promessa? Quem crê que nós um dia partiremos e naquele dia Jesus irá nos ressuscitar? Nós temos que crer nisso, temos que crer na palavra de Deus. A ressurreição de Cristo não é apresentada como um mero fato histórico, mas como a garantia e base da ressurreição futura dos crentes. Conecta a ressurreição de Jesus com a esperança e a ressurreição dos cristãos. Deus nos prometeu isso quando Ele foi assuntar aos céus, e Ele cumprirá. Temos que ter a certeza da ressurreição dos crentes, baseado no poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é apresentada como ato divino que garante a nossa própria ressurreição. Esta não é uma ressurreição meramente física, mas uma ressurreição para a vida eterna na presença de Deus, um novo corpo glorificado e imortal. A expressão pelo seu poder enfatiza a soberania e a onipotência de Deus na consumação desta promessa. Para os cristãos, serve como um poderoso incentivo. A santidade é a perseverança na fé, a esperança da ressurreição. Coloca para mim 1 Timóteo 6,14. Guarda estes mandamentos, imaculado e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que guardar os mandamentos, esse será salvo. Aqueles que realmente andar alinhado com Deus, terá o seu grande prêmio, que é a sua salvação. É uma coisa que nós crentes temos que lutar, batalhar, guerrear todos os dias. Muitas vezes o inimigo nos confronta e muitas vezes ele tenta fazer com que a gente queira parar e queira desistir de tudo. Mas nós temos que ter fé, e é a fé que ele um dia voltará. Temos que crer nisso. Coloca Hebreus 3, capítulo 3, a partir do 7, versículo 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, e não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Não devemos estar com dúvida que o Messias, nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, venha, pois está escrito na palavra dele, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu voltar, ele virá. Eu assistindo um vídeo do Luciano Subirá, ele conversando com o seu irmão, o irmão dele chegou para ele e disse: Luciano, se nós bebermos, se nós colocarmos café e leite, será café com leite. Se nós colocarmos um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Ele falou, o irmão do Luciano Subirá falou para ele: Luciano, se eu colocar 3 dedos de café e colocar leite, será café com leite. Se eu colocar 1 dedo de café e colocar leite, será café com leite. E se eu colocar leite e depois do café, será café com leite.
O que isso significa? Que não importa como é que o café com leite seja, assim, não importa também se muitos são pré-tribulacionistas, ou mes, ou pós. O que importa é que ele vai vir. E ele virá. Não importa como, mas ele virá. Um dia ele virá. Soberano em poder, ele virá. O governo está nele, vejo ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejo ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Coloca 2 Pedro 3:9. O Senhor não se atrasa em cumprir as suas promessas, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Escuta, Kadosh, Deus não quer que você se perca, mas Ele quer cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Deus tem uma promessa sobre sua vida e irá cumpri-la. Irá cumpri-la. Cedo ou tarde Ele vai vir. Amém? Aleluia. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que criou? Coloca Salmos 19:1. Os céus revelam a sua glória, os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Deus nos criou. Deus virá nos buscar. Ele prometeu que virá buscar os seus filhos. E Ele vai prometer. E Ele vai cumprir, com o que Ele prometeu. O que isto aponta? O que isto está apontando? Coloca Colossenses capítulo 1, 16, 17. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governo ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Se Ele criou, Ele nos criou. Se Ele criou todas as coisas, Ele tem capacidade de vir nos buscar. Essa é a promessa que Ele nos faz. O porquê que eu estou batendo sempre na promessa que Ele virá nos buscar? Porque é para nós crermos nisso. E hoje é uma noite que nós vamos crer que um dia Ele virá nos buscar, de um jeito ou de outro. Ele virá, não importa como. Eu lendo o livro de Max Lucado, A Volta de Cristo, abre aspas, aprendi com o apóstolo, viu, hoje à tarde. Um pesquisador chamado George Toulouse mostrava uma determinação semelhante. Em 1996, ele liderou uma expedição ao lugar onde o Titanic havia afundado em 1912. Ele e sua tripulação encontraram diversos objetos, de óculos a joias e louças. Em sua pesquisa, Toulouse percebeu
que um grande pedaço do casco havia partido do navio e estava logo ali. Tuloche imediatamente percebeu a oportunidade. Havia uma chance de resgatar a parte do próprio navio. O time de pesquisa, então tratou de erguer o pedaço de ferro de 20 toneladas e colocá-lo a bordo. Foram bem-sucedidos ao içá-lo à superfície, mas uma tempestade irrompeu, partindo as amarras, e o Atlântico pegou de volta o seu tesouro. Tulote foi obrigado a recuar e agrupar-se, mas antes de partir, fez algo curioso. Desceu até o fundo do mar e, com o braço robótico de seu submarino, grudou uma tira de metal em uma parte do casco. Na tira, ele havia escrito essas palavras: eu voltarei. À primeira vista foi um ato de humor. Quero dizer, não é como se ele tivesse de se preocupar com algo que estava ali no fundo do mar. Aquele pedaço de ferro, para começo de conversa, estava a 4.000 metros da superfície do Atlântico. Além disso, era só um pedaço de sucata. Quem que se interessaria por aquilo? Mas Deus se interessa, né, gente? Pela gente. Amém. É claro que alguém poderia dizer a mesma coisa sobre nós. Por que Deus se daria do trabalho de nos resgatar? Que valor nós temos para Ele? Ele deve ter suas razões, porque há 2.000 anos Ele entrou e desceu aqui nesse mundo turbulento para morrer por nós, para nos resgatar, para nos remir de todos os nossos pecados. Mesmo assim, o Pai mandou o seu Filho amado para morrer por nós. Jesus fará o mesmo. Não sabemos quando Ele virá nos buscar. O que nós temos que ter a certeza que Ele virá. O que nós podemos crer nesse momento, nessa hora, é que um dia Ele virá nos buscar, e esse dia está próximo. Não importa a data, não importa o ano, o que importa é que Ele virá. Será que nós podemos crer nisso? Será que nós realmente cremos que esse dia chegará? Não sabemos quando Ele virá, só sabemos que Ele virá. Um terremoto em 1989 na Armênia precisou de apenas 4 minutos para arrasar toda a nação e matar 30.000 pessoas. Assim que o tremor mortífero cessou, um pai correu para uma escola primária a fim de salvar seu filho. Quando chegou, viu que o edifício havia desabado. Olhando para a massa de pedras e detritos, lembrou-se de uma promessa que fizera a seu filho: não importa o que aconteça, eu sempre estarei a seu lado. Guiado pela própria promessa, localizou a área próxima onde ficava a sala de seu filho e começou a retirar as pedras. Outros pais chegaram e começaram a chorar pelas suas crianças e falaram para ele: é tarde demais. Disseram ao homem: é tarde demais. Você sabe que as crianças estão mortas. Não adianta tentar. Até um policial o encorajou a desistir. Mas mesmo assim, ele continua ali cavando. Continuou tirando as pedras. Continuou ali durante 2 horas, 4 horas, 8 horas. 36 horas depois, e ele escavando. Suas mãos já não aguentavam mais.
e sua energia já quase extinta, mas ele se recusava a desistir. Foi o que Jesus fez ali no Calvário, ali no madeiro, fez por nós. Finalmente, após 38 horas de aflição, ele arrancou um grande bloco de concreto e ouviu a voz de seu filho. E seu filho gritou. E uma voz respondeu: papai, sou eu. E o menino acrescentou essas palavras maravilhosas: eu disse às outras crianças, escuta, Kadosh, crianças de Deus, para não se preocuparem. Disse que se você estivesse vivo, virias nos salvar. E quando me salvasse, salvaria todos vocês. Porque você havia prometido. Não importa o que aconteça, eu sempre vou estar ao seu lado. Assim disse o Pai. Assim disse Jesus para nós. Não importa o que aconteça, Ele sempre estará do nosso lado. Deus fez a mesma promessa: eu voltarei. E Ele vai voltar. Não importa o dia, não importa a data, não importa o mês, não importa o ano. O que importa é que Ele vai voltar. Aleluia. Soberano em poder, Ele virá. O governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Será que nós ousamos acreditar nessa promessa? Não haveria uma parte em nós que desacredite? Será que realmente nós cremos na volta de Jesus? Será que por muitas vezes algumas pedras que aparecem em nosso caminho, que muitas vezes nós tropeçamos, será que muitas vezes faz com que a gente desista? Será que nós realmente temos essa convicção? Será que nós não queríamos pular esse capítulo, por muitas vezes não crer que Ele vai vir? Isso eu me incluo também. Sobre tudo que acontece nas nossas vidas, que muitas vezes faz com que a gente venha a esmorecer. Mas nós temos que crer que Ele virá. Em Apocalipse 2,17, coloca para mim aí, por favor. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, qual ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Temos outras promessas. A pedra branca, que só aqueles que irão receber vai saber o nome que está escrito. Pode estar escrito Mardoni, pode estar escrito Jonathan, pode estar escrito Alex. Só quem vai saber é aquele que vai receber.
E essa é uma promessa que Jesus nos faz. Que temos que crer que essa pedra branca, cada um aqui receberá. Essa é uma das promessas também que Jesus nos faz. Uma pedrinha branca como um nome que só você pode ver. Um maná também para celebrar as bodas dos cordeiros, do Agnus de Deus, o cordeiro que foi sacrificado. Nós iremos estar com ele. Como o apóstolo fala que ceia, por muitas vezes aqui, né, no mês, ceia com os membros da igreja, ceia com o pessoal da mesa pastoral. Mas quando nós estivermos lá, nós iremos ceiar com Jesus. Iremos dançar com o nosso noivo. Iremos celebrar. Mas, como eu vim, tem um aviso. Coloca Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Todos nós passamos todos nós passamos por provas, né? Todos nós somos tentados todos os dias. Todos nós, por muitas vezes, tentamos até mesmo desistir. Mas temos que crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele veio a primeira vez, Ele virá pela segunda vez. Temos que crer nessa promessa. Temos que crer que nós estaremos ali com Ele. Afinal de contas, Ele morreu por nós. Deus não deu o seu Filho unigênito à toa, não. Ele deu para nos salvar. Ele deu para nos libertar, para que um dia nós possamos estar com Ele. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Vou ler aqui. Eu acho que eu não passei para ela. A culpa não é dela. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Tiago 1, 15. Então a cobiça, depois de haver... Tiago 1, 15. Está aí? Perdão. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O pecado, por muitas vezes, gera morte. Não adianta você lutar, guerrear e ir até o meio. Nós temos que ir até o final. Muitas vezes nós pecamos, e muitas vezes nós não nos arrependemos. E isso pode fazer com que nós percamos a nossa salvação. Temos que lutar contra o pecado todos os dias. Temos que ser perseverantes. Temos que dizer não à concupiscência da carne. Temos que saber o que é certo e o que é errado. Temos que saber o que é o santo e o profano. Temos que ser crente aqui dentro e lá fora. Temos que fazer com que as pessoas vejam
Cristo em nós. Por muitas vezes nós damos maus exemplos, nós mesmos cristãos damos mau exemplo. E Cristo, eu creio, né? Não está escrito, mas eu creio que Cristo se entristece com isso. A volta de Jesus será em um abrir e fechar de olhos. No estalar de dedo podemos perder a nossa salvação. Temos que estar sempre em vigilância para que isso não aconteça. Temos que estar sempre em comunhão com Cristo. Coloca o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do 15, por favor. Estou terminando, viu, gente? Se o pessoal do louvor já quiser vir, pode vir. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós que estivermos vivos sobre a terra seremos arrebatados, aleluia, com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para todos sempre. Você crê nessa promessa? Você crê que realmente Cristo virá nos buscar? Então acredite na parúzia, na vinda de Cristo, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos prometeu vir nos buscar. E Ele virá. Amém? Amém. Só até aqui. Apóstolo, obrigado, Jesus.